Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula de interface humano-computador. Hoje, dia 10 de novembro de 2020. E olha o ano acabando aí. Espero que todo mundo esteja bem. A pandemia está indo e vindo aí, mas a gente está firme e forte, sempre aprendendo. E vamos juntos, hoje nós vamos ver as 10 heurísticas de Nielsen. Vocês estão me ouvindo? O áudio está ok? Se puder dar uma confirmação no chat, eu agradeço. Ok. Então vamos lá. Estamos aqui na nossa saga em busca de ajudar o usuário a ter uma melhor experiência possível com os nossos aplicativos. E é isso. Who's that guy? Quem é esse cara? É o Tron, ele luta pelos usuários. Nós estamos aqui para fazer com que o nosso aplicativo agrade o usuário. É claro que um usuário contente e alegre com o sistema que ele usa vai recomendar para outras pessoas. Então, o layout, a interface, a experiência do usuário conta sim para o sucesso de qualquer startup. Quem é o Jacob Nielsen? Esse camarada aí, simpático da foto. Tem o site dele que é o nngraup.com. Tá? E ele é o, vamos dizer assim, o... E professor, diga. não está aparecendo na tela não. A tela está aparecendo só a foto do senhor aqui. Ótimo, obrigado. Muito obrigado, senão não ia aparecer nada. Estão vendo a tela agora? Confirmação, por favor, no nosso chat. Beleza. Who's that guy? É o Tron. Ele luta pelos usuários. E nós vamos lutar pelos usuários aí junto com Jacob Nielsen, que é o chefe lá do grupo que ele criou com o nome dele, que é o Nielsen Norman Group, tá? E ele criou um movimento aí para melhorias das interfaces. Ele criou alguns métodos de usabilidade, incluindo a avaliação de aplicativos por heurísticas, tá? Que é o que nós vamos ver. Ele tem alguns patentes aí, 79 patentes. Em sua maioria, patentes de formas de fazer a internet mais fácil de usar. Então ele é um expert na área de usabilidade. E ele criou aí algumas metodologias para avaliar interfaces, tá? Uma delas são as heurísticas de Nielsen. Heurística não é ciência exata. É uma arte, tá bom? Agora, envolve princípios psicológicos e como são inerentes à natureza humana, a maioria dos seres humanos vai se agradar de uma interface que tenha obedecido em sua produção a estas heurísticas. Isso é bom porque se você seguir essas heurísticas, dificilmente você vai errar. Você quer começar um aplicativo bem? Siga os princípios de usabilidade que nós vimos, se não me engano, na primeira ou segunda aula. E agora, mais especificamente falando, siga as 10 heurísticas de usabilidade do Jacob Nielsen.
Não sabe por onde começar o seu aplicativo? Começa pela interface, constrói o protótipo dela e siga as heurísticas. Você vai dar um tiro, no mínimo, já no rumo de algo interessante. Então você está aí com a faca e o queijo na mão. Adicione esse conhecimento ao seu conhecimento de programação, que você dará um upgrade aí na maneira como você vê e desenvolve aplicativos. Muitas das coisas você já viu, você já sabe, na sua memória você já lida com isso usando aplicativos, mas agora nós temos uma maneira de categorizar e de perceber, quando nós olhamos um aplicativo, que heurísticas ele está obedecendo. Aqui está o site do Nielsen, do grupo dele, Nielsen Norman Group, e você vai encontrar inúmeros artigos falando sobre o X, design, processo de design, navegação, psicologia de UX, métodos de pesquisa, teste de usuário, usabilidade na internet e um monte de coisas. Um dos artigos mais populares do Nielsen é o artigo que tem o nome 10 heurísticas de usabilidade para a construção de interfaces. E é nesse artigo que nós estamos baseando essa aula. Aqui está ele. O que são heurísticas, então? Não são métricas científicas, mas são princípios gerais. Você percebe quando um princípio está sendo atendido. Por que nós trabalhamos com princípios e não com métricas científicas objetivas? Eu, Marcelo, diria que a avaliação de interface tem a sua componente artística. Tá ok? Então aqui está o artigo. Nós vamos ver esse artigo de uma maneira mais lúdica aqui, gráfica. Mas se você imprimir esse artigo, colar na sua parede, não vai ser ruim. Se você memorizar, internalizar isso daí, vai ajudar você tanto aqui na disciplina, é lógico, mas na sua carreira, principalmente se você quer desenvolver aplicativos web, desktop, ou para o Amazon, para Siri, áudio, até mesmo os aplicativos que você acessa quando você liga para aquelas centrais telefônicas, ele diz, para acessar, falar com o operador, digite 2, para ver o seu saldo, digite 3. Até mesmo nesse tipo de aplicativo, as heurísticas podem ser aplicadas. Talvez não todas, mas um bom número. Olha aqui as 10 heurísticas. A primeira delas é a visibilidade do status do sistema. A segunda é o casamento entre o sistema e o mundo real. Terceira é você ter controle e liberdade, o usuário. A quarta é a interface ter consistência e seguir padrões. A quinta é o reconhecimento ao invés de memorização. A sexta é a interface ajudar você a prevenir erros. Evita que o usuário cometa erros. A sétima é a flexibilidade e eficiência de uso. A oitava é um design estético e minimalista. A nona é que o aplicativo deve ajudar o usuário a tratar erros, a resolver erros quando ele se depara com algum erro de operação. E a décima é prover ajuda e documentação. São essas 10 aí que tem que seguir.
Vamos ver uma por uma. Primeiro é a visibilidade do status do sistema. O teu aplicativo tem que dizer para o usuário, ou se for um aplicativo só áudio, ele tem que, aí que tem que dizer mesmo, falar o que está acontecendo. No caso de um aplicativo gráfico, ele pode informar via telas o que está acontecendo naquele momento. Minha mãe já dizia que ninguém sabe o que calado quer. E se o seu aplicativo faz alguma coisa e o programador pensa que o usuário vai saber o que está sendo feito, ele está muito enganado. O usuário tem que comunicar com o sistema. O sistema tem que dizer para o usuário, espera um pouco, estou terminando. O Windows hoje tem muito isso, né? Quando você está instalando o Windows, ele não dá uma mensagem tão técnica quanto antes dava, as antigas versões. Hoje ele fala, estamos preparando tudo para você, por favor, aguarde. Aqui você tem um exemplo de um drive e você está fazendo o upload de um arquivo, Google Drive ou qualquer outro aí. Aqui embaixo você pode ver um de um uploading. Isso aqui é o status, o que está acontecendo nesse exato momento. Aqui também, essa barrinha está mostrando que o arquivo está sendo enviado. E como as pessoas a maioria delas já compreendem, quando a barrinha chegar no topo máximo, na extensão máxima, o upload terá sido concluído. Parece uma coisa simples, mas é isso mesmo. O importante é que o usuário vai saber o que está acontecendo. Ele está sendo informado do que está acontecendo naquele momento. Segunda heurística, correspondência entre o sistema e o mundo real. O sistema, ele não pode ser vamos dizer assim, um extraterrestre. Ele tem que ser um sistema que, quando o usuário acesse ele tenha uma familiaridade de saber que está num local amigável. Ele não está num local perigoso. O sistema tem que ser, nesse aspecto, familiar. Talvez por isso muita gente não gosta do shell, porque o shell é um monte de comandos ali, né? E para quem não conhece, ali é um local bem desconfortável. Vários comandos para executar operações, tem que entender de file system, de rede. Já no Windows, você já tem o que? A lixeira ali, as metáforas, né? A cartinha, que é o e-mail. Ele já conversa mais amigável com o usuário. Às vezes até o robô, o chatbot que você tem nos aplicativos hoje, estou aqui para te ajudar, como eu posso te ajudar hoje? Tudo bem? Como está você? Até gírias populares, os aplicativos de sucesso, muitos deles já estão utilizando. Então você realmente percebe que tem uma amigabilidade ali. Mesmo sem ter nenhum ser humano do outro lado. Aqui é um exemplo, você está num site aqui de um grande ícone da área do marketing online. Então no site dele você tem lá, quem é ele? Então você poderia ter simplesmente uma foto 3x4 de um currículo e uma definição, mas aqui você vê uma foto de corpo inteiro, de metade de corpo para cima, ele sorrindo, explicando quem é ele, e embaixo um botão. Em vez de ser um botão assim, cadastrar para consultoria. Ora, um programador racional e recém-saído das pranchetas de estudo pode até achar que seria o nome certo a colocar, contratar consultoria. Mas, seguindo as heurísticas de Nielsen,
Você não precisa, não deve ser tão, às vezes, formal ao ponto de usar termos técnicos que o usuário sinta, ele vai entender, só que ele vai perceber que ali é uma formalidade. E hoje nós estamos indo para um ambiente informal, então ele coloca o texto no botão aí, uma frase: sim, eu preciso de ajuda do Nil para o meu negócio. É algo mais familiar, é uma frase que um ser humano falaria, é uma frase que alguém pensaria. E se o seu aplicativo tiver essas sacadas, ele vai estar sendo amigável ao usuário, proporcionando uma UX mais agradável, e isso aumenta a retenção do usuário, a sua base de usuários. No caso dele, vai ter mais clientes. Então aqui está um exemplo de familiaridade, correspondência entre o sistema e o mundo real. Você está olhando o sistema, parece que você está vendo uma fotografia de alguém, parece que você está ainda no mundo real, você não está num sistema. Você está vendo a foto de alguém. É como se você estivesse em um outro lugar, uma outra cidade, vendo alguém diferente. Terceiro, controle e liberdade do usuário. O teu aplicativo, ele tem que prover ao usuário capacidades para que ele assuma o controle do que ele vai fazer lá. É claro que todo aplicativo tem os controles principais. Por exemplo, um CRUD. Cadastrar, recuperar, atualizar e deletar. Ok, eu posso cadastrar quem eu quiser, posso atualizar quem eu quiser, posso fazer várias coisas. Mas, por exemplo, se eu deletar um usuário e quiser que ele volte. Ah, errei. E agora? Novamente falando, talvez um aluno recém-formado, que faltou essa aula aqui nossa de IHC, né? Não vai ser o caso de vocês. Ele vai, de repente, criar um CRUD e não vai criar uma maneira de voltar. Então, daqui a 3 dias o cliente fala: deletei um meu cliente principal, foi sem querer, como é que eu volto? Aí você fala: não, você que errou, não fui eu, você que errou. E aí vira aquele negócio, o cliente fica insatisfeito, a culpa fica sendo do cliente, um joga para lá, joga para cá, e no fim das contas o teu aplicativo fica queimado. Então, você tem que criar o Ctrl+Z. Por isso que existe o Ctrl+Z. Por isso que existe a lixeira. Então você tem aí uma oportunidade, nesse exemplo, de mostrar para o usuário que ele pode ter algum controle. Se ele fez algum problema, ele causou algum erro, ele pode consertar o erro ainda, até certo ponto, de repente. Caso seja algo assim irrecuperável, né? Por exemplo, você vai deletar isso aqui permanentemente. Pelo menos perguntar umas 2 vezes. Confirma? Tem certeza? Né? No Word você tem isso. Lá no Gmail você tem, por exemplo, uma exclusão. Você pode desfazer. Às vezes você deletou um texto, você mandou para a lixeira, tá? Mas mesmo você ter mandado para a lixeira, pode ser desconfortável você clicar na lixeira para depois recuperar. Veja que o Gmail proporciona uma oportunidade de você, se você for ágil o suficiente, rápido o suficiente, perceber que você deletou o arquivo errado, você já clica ali na mesma tela em desfazer e o arquivo volta. Alguém poderia dizer: é só ir na lixeira recuperar. Só que isso de ir na lixeira recuperar, ele tem que fazer pelo menos uns 3 ou 4 cliques a mais. Então aqui você tem uma oportunidade de evitar cliques. Imagina o usuário usando por 10 anos o teu aplicativo. Se ele acessar 1000 vezes a lixeira, ele vai dar 4.000 cliques a mais. Quando ele poderia dar 1000 cliques somente, que seria o clique sem desfazer. Então veja como uma pequena coisa economiza, não só fisicamente, estou falando da experiência mesmo, psicológica, dele ter esse incômodo de ir lá na lixeira. A lixeira já é um grande
avanço. Mas esse desfazer ainda dá uma velocidade a mais, extra. Isso é um controle, uma liberdade para o usuário. Outra coisa interessante, digitei um textão e sem querer toco em cancelar. O programador inexperiente pode fazer com que o texto seja removido. E aí? Aí o usuário fala, não, cara, eu digitei esse texto aqui de 100 linhas e cliquei em cancelar sem querer. Não tem como voltar para ver o texto que eu digitei? Não, você clicou em cancelar, a culpa é sua. Novamente a treta entre desenvolvedor e usuário. Se você seguir essa heurística, você vai se preocupar. Lembre-se, como é que é? O freguês sempre tem razão. Dê uma forma do usuário recuperar o texto. Então você tem aí, aqui o Facebook, tá? Quando clicou em cancelar, em vez de apagar tudo, ele ainda confirma, ó, descartar a postagem, né? Ele ainda está perguntando. Você quer descartar mesmo? Tem certeza? Você tocou em cancelar, hein? Seu texto vai embora. Confirma? Ele pode aceitar, descartar, de vermelho, né? Ou pode manter. Não, mantém o texto aí. Foi um erro meu mesmo. Eu cliquei sem querer nesse cancelar aí. Não some esse texto meu não. Eu tive o maior trabalho para digitar. A heurística em ação. Consistência e padrões. Olha o Bootstrap aí. Isso significa que, se você utiliza os botões de uma cor, botão para cadastrar é verde, o botão para excluir é vermelho, por exemplo, então todos os botões de cadastrar do seu aplicativo tem que ser verde, e todos os de excluir tem que ser vermelho, enfim. Os alerta, amarelo. Mas se o seu botão de alerta for roxo, por algum motivo, que todos sejam roxos. O importante é você seguir um padrão. Os kits Bootstrap, Materialize, que eu já sei que alguns de vocês já utilizam aí, ajudam bastante, porque eles trazem os padrões já de fábrica, alguns padrões de fábrica. E se você tem dúvida de como começar certo, começa com um kit desses. Você já vai vir com a heurística de consistência e padrões já pré-definida aí. Tá? Isso já ajuda na UX. Claro que não faz milagre, você vai ter que colocar esses componentes na ordem certa, as fontes certas e tudo mais. Todas as modais, por exemplo, teria esse aqui o corpo. Botões pequenos seriam desse tamanho, botões mini seriam desse tamanho. E assim por diante. Mais um exemplo aqui de consistência e padrões. Os botões verdes. Existe um botão também de fonte verde, fundo branco. Veja, tem esses dois padrões de botões aí. Perfil, a imagem aparece em cima. As imagens são circulares. Veja que você não encontra uma imagem circular e outra quadrada. Está tudo circular, né? As janelas com bordas arredondadas, você percebe aí? Então você verifica uma padronização. Você vê que existe uma padronização em todos eles. Checkbox marcados, checkbox desmarcados são cinza, checkbox marcados são verdes. Existem equipes maduras que já definem isso num texto que diz assim, são as nossas diretrizes, as nossas convenções gráficas de interface. Os nossos botões são verdes, os botões de ação de cadastrar lição são brancos com fonte verde. E assim seguimos. A nossa fonte é tal, nossos checkbox são verdinhos, no fundo e brancos no ícone, né, na fonte. Os checkbox desabilitados são cinzas, os que não estão marcados, mas o cheque continua lá, o chequezinho, só que ele está cinza.
E isso já fica num documento. Quando chega um novo membro da equipe, ele já vê aquele documento ali. Facilita para ele saber como a empresa trabalha na interface. Quinta heurística, prevenção de erros. Quem poderia me dizer qual a diferença entre falha e erro dentro do contexto da nossa disciplina? Eu já falei sobre isso, talvez algum de vocês lembre. Qual a diferença entre falha e erro? Quem quer tomar a palavra e nos falar aí, fica à vontade. Cadê o voluntário? Vai nos dizer qual a diferença entre falha e erro. Olha o James aqui. Falha é um comportamento inesperado do software. Erro é um erro humano produzindo resultado incorreto. Pronto. Tá aí a resposta. Muito bem. É respondida pelo James. A falha é do sistema. O erro é do usuário. A falha pode ser, por exemplo, o disco está com bad block. Se bem que hoje a gente está indo para o SSD, né? É mais difícil ter bad blocks aí. O bad block é para o HD, mas acho que muitos de nós ainda tem um HDzinho por aí. Se o HD tiver com bad blocks, pode dar falhas. Na hora de gravar o arquivo no disco rígido, dá uma falha. Agora, o erro é o usuário tentando gravar num dispositivo de CD, de DVD. E o DVD não permite gravar, porque esse DVD não é DVD RW, é só um DVD mesmo. E somente leitura. Só que ele tentou arrastar lá o arquivo para dentro do DVD. Produziu um resultado incorreto. No caso, claro, houve um desconhecimento ou uma falta de treinamento do usuário, né? Para ele fazer isso. Foi um erro dele, de qualquer maneira, e cabe ao sistema tentar ajudar esse ser humano aí que fez isso. Falando, ó, não é possível fazer isso, tente aquilo, certo? Agora, o ideal é que o teu sistema ajude a prevenir erros, tá? Por exemplo, pode ter um botão que o usuário clica naquele botão e o sistema diz: não é possível fazer isso agora. Olha só, se não é possível fazer isso agora, por que esse botão permite ser clicado? De repente, uma alternativa seria deixar o botão desabilitado, porque prevenia até o fato do usuário ter que clicar. Ele nem clicaria naquele botão, porque o botão estaria num formato desabilitado ou invisível. Para que mostrar um botão se não pode clicar? Se na hora que ele clicar vai mostrar uma mensagem dizendo assim, você não pode fazer essa operação ainda porque tem que fazer isso. Enfim, né? Vai depender um pouco do planejamento da empresa. Mas se a empresa, a equipe decidir dessa forma já previamente, pode-se conversar com os desenvolvedores sobre a possibilidade de deixar desabilitada a opção. De repente só vendo, que é importante ver que existe aquilo ali, mas desabilitado, que não é possível fazer agora. De repente um texto do lado explicando, para poder fazer isso ainda precisa fazer aquilo. Então já fica o texto ali mostrando para o usuário. Se não for poluir muito a tela, depende da importância dessa opção, né? Ou de repente aquela aba de passo 1, passo 2, passo 3, né? Porque aí o botão ficaria habilitado lá no passo dele. O importante é que essa heurística trabalha com isso. A gente sabe pelo senso comum, se algo pode dar errado, logo vai dar errado, cedo ou tarde. Então, se o teu aplicativo puder prevenir isso daí, melhor. Olha o Google corrigindo o erro de digitação aí. Então, eu digitei aí português, e ele já está corrigindo embaixo aí, ó.
português, português para inglês, tal. Já está prevenindo erros. Para fazer isso, é claro, o Google tem que ter dicionários, né, poderosos, armazenados. De repente, a tua startup, o usuário digita uma coisa, ele vai dizer, não encontrei essa frase. Pronto, acabou. Agora, se o seu aplicativo quiser um diferencial de mercado, quem sabe você não implanta um dicionário de português aí. A pessoa digita uma coisa, você já sabe que aquilo ali foi um erro, aí você procura pelo que ele poderia estar digitando corretamente. Aí o usuário fica, uau, digitei uma coisa errada e ele já achou certo para mim, já adivinhou o que eu estava pensando. Quer dizer, gerou uma UX positiva, né? Tem um custo? Tem um custo produzir isso daí. Nesse caso do Google, tem um custo aí de um dicionário. Só para gerar essa experiência. Mas, ó, o Google ganha bilhões e bilhões. Qualquer vantagem competitiva que ele tiver, ele vai querer acessar. Mas isso não nos impede de tentar ir na mesma cola. Se você vai fazer um aplicativo, faça com o que você tiver em mãos. É claro que isso aqui já é assim, depois que 80% do teu aplicativo estiver pronto, estiver funcionando, estiver rodando, aí você já começa a implantar essas coisinhas aí, isso é um conselho meu, que aí você consegue uma vantagem competitiva. Claro que no começo você vai fazer o básico, ó, aquele 20% que gera 80% do resultado. É a lei de Pareto, né? 20% do teu retorno, 80% do retorno provavelmente é 20% das coisas que você precisa fazer. Tem muita gente que se concentra em fazer os 80%, detalhezinho aqui, detalhezinho ali, e não vai satisfazer o usuário de cara. Primeiro você tem que resolver o problema dele, a dor que ele está sentindo. E depois, é claro, você vai melhorar algumas coisas ali. E aí, se tiver competidores, aí você já vai se diferenciar da competição. Também por heurísticas de UX. Como essa de se antecipar os erros dos usuários. Mas existem várias outras antecipações, como foi o exemplo do botão que eu falei há pouco, que são facilmente factíveis, fáceis de serem feitas. Sexta heurística. Reconhecimento em vez de recordação. Bom, é claro que isso pode ser biologicamente falando, né? O que é reconhecer, o que é recordar? Tudo isso é um acesso ao cérebro, tá? Você vai ter que acessar o seu cérebro aí para perceber, para se lembrar de alguma coisa. Só que o nosso cérebro, ele tem uma característica interessante. Tem coisas que estão armazenadas, você tem milhões de informações armazenadas. Mas você nesse exato momento, você não está lembrando delas. Elas estão armazenadas, mas você não está lembrando delas. Quando você acessa o sistema, de repente o sistema pode lançar gatilhos mentais, e esses gatilhos ativam a sua memória e você reconhece, ao invés de recordar. Em outras palavras, o sistema ele tem opções que tornam-se fácil para o usuário se lembrar delas. Ele tem uma opção lá que você vê um ícone, e você já, vendo aquele ícone, você já lembra, é por aqui que eu tenho que clicar, e depois eu clico ali. Se o usuário te dá um monte de menu textual, cheio de subopções, fica complicado para você encontrar uma opção no menu. Você tem que ficar se lembrando, peraí, onde é que eu clico mesmo? É aqui em aluno, depois em notas, depois em performance do ano, depois em gerar relatório estilizado XYZ. Quer dizer, uma sequência difícil de memorizar, porque você não usa ela todo dia. Agora, se você tiver ícones, gráficos fáceis de serem associados, você já se lembra facilmente do que é que você tem que fazer. Então, quando você vê um amigo conhecido, você reconhece ele. Esse é o meu amigo, ele tem tantos anos, ele mora aqui, ele já foi ali, já foi lá. Veja, você viu a face do seu amigo, você já lembrou de tudo isso, facilmente. Agora, se o nome do seu amigo estivesse numa lista, você teria que procurar naquela lista, associar o nome da pessoa à face da pessoa para depois buscar as informações dele. É um pouco mais lento. Então, é essa a diferença entre reconhecimento e memorização. Olha aqui o Netflix me sugerindo conteúdo.
ele me deu algumas sugestões, tá ok? Claro que ele está me dando sugestões aqui com base no que eu já assisti, alguma coisa assim. Quer dizer, eu já reconheço, ou ele reconhece também meu gosto pessoal. Claro que tem ali um tal de Dino Trucks, ali é o gosto dos meus filhos, né? Que meus filhos acessam de vez em quando na minha conta. Então ele entende lá que o Dino Trucks também seria interessante assistir aí, ó. Mas se você vê isso aí, você já reconhece, ó, isso aqui é da minha área, isso aqui é interessante, esse tipo de gráfico aqui são áreas que eu posso querer acessar, são conteúdos que eu quero consumir. Se tivesse aqui umas outras coisas que não tem nada a ver que eu goste, eu ia até achar ruim. Né? Esse Netflix sabe de nada, esse Netflix fica enfiando lixo aqui na minha frente. Então você tem aí uma questão de usabilidade, ele vai trazer experiência para cada usuário, conforme ele vai conhecendo o usuário também. Então aqui está um exemplo bem até avançado sobre reconhecer ao invés de memorizar. Eu poderia achar esse filme aqui por conta própria? Poderia procurar por conta própria, né? Ele tenta me ajudar, não que esses sejam os que eu mais goste de assistir, né? Ou essas sugestões, eu nem assisti nenhum deles, tá? Talvez só o Dino Trucks ali que meus filhos já assistiram, outros, é uma série, né? Não é um filme só. Mas é isso. Você conseguir fazer isso, você ajuda muito o usuário. Tem um outro exemplo que não está aqui, que são aqueles menus do banco, menus personalizados. Onde, por exemplo, suas ações preferidas. Às vezes você tem um banco, você faz muitas coisas repetidamente, muitas operações financeiras de transferência, por exemplo. Aí o banco pode perceber isso e já coloca na sua frente lá a operação de transferência, assim que você loga no sistema. Minhas operações favoritas. Ele já percebe o seu comportamento e já coloca lá na frente. Quer dizer, você não precisa navegar lá no menu para achar a transferência, ele já mostra para você. Perceba que você fazendo esse pequeno ajuste no teu aplicativo, você pode ganhar mercado, porque você vai conquistar o teu usuário. Sétima heurística, flexibilidade e eficiência de uso. Flexibilidade se diz respeito ao teu aplicativo a possibilitar múltiplas maneiras de se fazer a mesma coisa. Tá? E eficiência de uso, você poder agilizar a forma como ele faz as operações. É claro que se só existir o seu sistema no mundo, mesmo que o seu sistema não seja flexível e eficiente, é o único que existe. Se o teu sistema estiver resolvendo um problema muito importante, você vai ter cliente, porque o teu sistema é o único. Agora, a partir do momento que surge um concorrente, aí você começa a ter um motivo, né? Talvez não seja o melhor dos motivos, mas é um motivo que faz com que você corra atrás do prejuízo aí. Faça com que o teu sistema fique mais flexível, teclas de atalho para fazer a mesma tarefa várias vezes, em vez de só o mouse. Gere maneiras mais rápidas de se fazer uma operação. Eu aqui no Windows eu tenho várias teclas de atalho para abrir várias pastas de vários projetos que eu tenho. Então eu vou hoje a aula na Uniteams, Ctrl Alt U. Abre para mim uma pasta da Uniteams aqui, com as aulas, com notas, com várias coisas. Então você tem aí essas operações, tá? Ctrl Alt M, abre a pasta do mestrado que eu estou fazendo, lá com a minha dissertação e essas coisas assim, com minhas pesquisas e tudo. Então você tem aí pastas, atalhos para elas. Eu poderia acessar via mouse? Poderia, mas bem mais lento. O Windows permite essa flexibilidade. Por que o seu aplicativo não permitiria? Aqui no caso do aplicativo móvel, você tem aí, por exemplo, o Exchange, o e-mail, senha, descrição, logar.
E embaixo tem, ó, opções avançadas. Veja como um aplicativo está dando flexibilidade para você acessar outras opções. Então tá aí um exemplo de flexibilização que o Exchange achou por útil aplicar. No caso de um aplicativo móvel, tá? Opções avançadas aqui embaixo. Outro exemplo, é claro, seria as teclas de atalho do Windows. Não é um aplicativo móvel, né? Mas mesmo um aplicativo móvel tem alguns atalhos. Às vezes você arrasta para cima, né? Por exemplo, sei lá, chacoalhar o celular, né? Agitar o celular na sua mão. Pode acontecer alguma coisa, não é isso? Ele tem um acelerômetro dentro dele, pode detectar e fazer alguma coisa. Quando você fala OK Google, é um atalho, né? O Google ativa e você pode falar, dar algum comando de voz. É flexibilização também. Heurística 8, design estético e minimalista. Olha que interessante, agora nós estamos trabalhando com o design. E eu acho que a gente já está avançado o suficiente na disciplina, mas eu vou repetir mais uma vez, a nossa disciplina não trabalha com embelezamento de telas, tá? No sentido de que a gente tem que trabalhar com design funcional que gere um X positiva. Gerou o X positiva, ponto positivo. Porque às vezes a pessoa quer embelezar a tela, mas aí o ser humano que faz isso é um desenvolvedor que embeleza a tela no gosto dele, não no gosto do usuário. Você tem que usar um design estético e minimalista. Eu posso usar um design, em vez de ser minimalista, maximalista, cheio de opções? Pode. Você só não vai estar seguindo a heurística de Nielsen. Se der certo, parabéns. Mas pela experiência do Nielsen, é melhor você usar um design estético minimalista. O mínimo possível para ajudar o teu usuário. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui que me veio à mente agora. Alta Vista, layout, code. Deixa eu ver se encontro aqui. Alguém lembra aí do Alta Vista? Era o site de busca que eu procurava antes de existir o Google, tá? Tem alguém velho aí igual eu? Opa, apareceu aí. Olha aqui. Olha o Alta Vista aqui, ó, tá vendo? Olha o design dele. Tá vendo aí, Rafael Brito? Tem a página de busca, mas tem um monte de texto. Tem um monte de link, categoria, notícias, tá? Propagandas. Cheio de coisa. Antigamente é isso que se tinha. Bom, ele estava no começo, né? O pessoal estava estudando isso aí. Não sei nem se tem 20 anos isso aí. Talvez mais, 25 anos. Antes do Google surgir, o Google surgiu em 2000 e bolinha. Tá? Aí a gente tem em contraposição o Google, olha aí. Diferença, hein? Design estético. Veja que essa caixa de busca tem cantos arredondados. Minimalista. Textos reduzidos. Pesquisa Google, estou com sorte. Uma lupazinha, que já significa que é o campo de busca, uma metáfora já bem consolidada. Teclado, celular. Teclado e microfone. Pra você falar, de repente. Vamos para os finais aqui, os finalmente. A heurística 9 é quando o teu aplicativo ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações erradas. Tem a ver com erros, né? Porque uma coisa é prevenir erro. A gente já conversou sobre essa heurística.
Agora, eu faço o máximo para prevenir, mas às vezes vai escapulir, né? Como diz o Chaves, escapuliu. Se escapuliu, agora que aconteceu o problema, vamos tentar resolver. Vamos ajudar o usuário a resolver. Ó, você fez isso, não dá para fazer, tente dessa maneira. Se o erro persistir, converse com a nossa equipe, papapá, e conversa com ele. Tenta fazer algum diagnóstico, ó, tente aumentar o volume do teu celular, de repente. Tem certeza que o seu microfone está ativo? Ou tem certeza que esse arquivo, esse diretório permite gravação? Porque não pôde gravar aqui. Tente colocar um pendrive, um outro pendrive, e tente gravar num pendrive. Se der certo no pendrive, pode ser o problema no seu disco. De repente, o teu aplicativo pode virar um técnico, né? Dependendo do teu usuário também. Se ele tiver um certo conhecimento, dá para conversar com ele algumas coisas. Olha aqui, ó. Inválido nome de usuário ou senha. Então, a gente já está explicando o que aconteceu. Quer dizer, o usuário errou o login ou a senha. E aí ele já avisou. Você errou aí ou o username ou o password. Você errou um dos dois. Isso é até uma questão de segurança, né? Porque se tiver algum hacker em força bruta, aí, ele pode perceber, errou só a senha, errou só o nome. Então quer dizer que o nome dele errou só a senha, quer dizer que o login está certo. Então vou tentar agora só mudar a senha, né? Então ele já dá uma mensagem mais esperta aí, ó. Você errou um dos dois, não vou dizer qual. É uma questão de segurança. Mas ele está avisando o usuário que ele errou aí. Novamente aí agora o MailChimp. Você conhece o MailChimp? MailChimp. É um programa que dispara e-mail. MailChimp. Tá aí, ó. Ele também está dizendo também, ó. Primeira mensagem, nós não podemos encontrar uma conta com esse nome de usuário. Podemos ajudar você a recuperar o seu nome de usuário? Ainda dá uma opção para ele. Outra opção, outra mensagem. Sinto muito, mas o password não está certo. Podemos ajudar você a recuperar o seu password? A sua senha? Nesse caso aí, ele já dá a dica qual é o login do usuário, né? Mas ele reconheceu que a senha está errada e que o outro é o username. Não existe. E ele ainda provê suporte para isso. Tenta ajudar, né? Até uma 404 pode ter uma mensagem elegante de erro. Quando você acessa uma página que não existe mais, dá aquele erro 404 HTTP. E aí você pode usar um humor, dependendo da situação, é claro. Se o seu site não for um site assim, um aplicativo assim do governo, ou hospital, uma coisa muito séria, emergência, você não vai fazer umas piadas assim, mas dependendo da opção, né? Tem aí, ó, 404 erro. Parece que o Chuck Norris quebrou essa página. E por isso ela pode nunca mais se recuperar. Então, o uso de humor, até mesmo no erro, pode ajudar a UX, né? Diminuir os impactos de uma UX negativa, tá? E finalmente ajuda e documentação. Que hoje em dia, né, as pessoas primeiro tentam, geralmente tem isso, a pessoa primeiro tenta usar o sistema. Se ela não gostar, ela pode desinstalar o sistema, mas tem umas mais pacientes que podem tentar acessar o help. Mas lembre-se, a documentação é parte do sistema. Como podemos ajudar? Está aí a documentação do Google, toda à sua disposição. É uma interface intuitiva? A gente já aprende a fazer muita coisa automático? Sim. Mas se você quiser aprender, tem aí explicando tudo. Como fazer. Então a documentação também é uma heurística e ganha pontos positivos o aplicativo que provê isso daí. Bom, temos aí uma tarefinha para a próxima aula. Você vai escolher um aplicativo que já exista no mercado, inclusive, opa, tem um erro aqui, né? Estou dizendo que essa atividade está contando para 1, né? Mas não é, conta para 2.
Escolher um aplicativo que já exista no mercado e destacar como este atende às 10 heurísticas de Nielsen. Tá? Tem uma semana, você vai escolher e vai digitar aí no Word aí heurística 1, atende assim, heurística 2, aqui. Se quiser colocar prints da tela, melhor ainda, apontando onde é que ele atende essas heurísticas. Ah, professor, meu aplicativo aqui ele só atende 6 heurísticas. Ok, se você acha que só atende 6, coloca 6. É obrigado a atender todas as 10? Às vezes não vai nem dar para atender. Por exemplo, de repente um aplicativo de áudio, né? Não tenha todas as heurísticas, não dá nem para implantar todas às vezes. Mas percebe, são princípios. Se você seguir esses princípios, no que puder, já ajuda. Tá ok? Então, ó, escolhe um aplicativo aí que você conheça no mercado e escreva no Word aí sobre as heurísticas, dá o print das telas, vai dizendo, ó, essa heurística está aqui, essa aqui atende aqui. Tá ok? Pode fazer em grupo, tá? Em grupo. Pronto. E aí fica mais bonito a apresentação, cada um concentra aí em colocar um conteúdo bem legal. E aí na aula que vem, vocês vão defender. Aí a palavra está com vocês. Vocês vão mostrar o aplicativo e mostrar as heurísticas. É bom que os outros alunos dos outros grupos vão ver o trabalho dos demais e aprender uns com os outros. E a gente vai fazer as nossas considerações também. Mas eu acho que vai ser tranquilo, porque é algo que vocês já conhecem de certa maneira, só que agora vocês têm a clareza. Os mesmos grupos dos trabalhos, tá? Mantenham os mesmos grupos. Se alguém quiser mudar de grupo, me avisa. Só que eu acho melhor manter os grupos. De repente um ou outro aí quer mudar de grupo, mas aí tem que falar comigo, para eu poder anotar aqui no meus blocos de referências. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa estamos... De buenas. De buenas? Estamos aí para... Deixa eu fazer a chamada aqui, né? Filmar aqui as pessoas presentes. Nossa chamada digital. Então, qualquer dúvida, estamos online. Podem mandar as dúvidas, de preferência no grupo, porque aí outros alunos aprendem também. No nosso momento assíncrono. Fechou? Fechou. É nóis. Gente, até mais. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.